Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano A. Nós estamos dando continuidade ao nosso terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano A. E nós estamos aqui discutindo então agora a nossa América anglo-saxônica. Então nós estamos lá no nosso módulo 10, falando sobre os aspectos naturais da nossa América anglo-saxônica, pensando inicialmente a definição, né, do que ser a América anglo-saxã. Então, fazendo uso do conceito do oitavo ano, nós estamos nos referindo às nações desenvolvidas. Então, quando nós nos referimos à América anglo-saxã, nós nos referimos a nações com alto poder aquisitivo, industrial, tecnológico. E a gente abriu a nossa discussão falando sobre as riquezas naturais, iniciando aqui a discussão sobre relevo e hidrografia. E aí a gente percebeu que a América anglo-saxã ela é composta por uma variedade de estilos de relevo. E se existe uma variedade de relevos, existe uma variedade de estilos e condições hidrográficas. E essa combinação ela está ligada à extensão territorial. Então, nós estamos falando de um continente com uma extensão territorial que gera uma riqueza natural múltipla. Então, nós estamos falando de uma porção continental que tem uma riqueza natural múltipla, marcada literalmente pelo seu tamanho. Então, nós falamos da variedade de relevos ligado principalmente a uma formação geológica distinta, porque a gente viu que a formação geológica da costa leste é a oposição da costa oeste. Falamos da diversidade hidrográfica, consequência também desta diversidade de relevos. E agora a gente vai entrar nos principais tipos de clima que existem. E aí, nós vamos falar sobre esses principais tipos de clima, colocando aqui. Já sabemos que o clima de qualquer parte da superfície terrestre é determinado pela conjugação de um amplo conjunto de fatores climáticos. No caso da América Latina, destacam-se os 4 seguintes. Então, nós vamos falar sobre os fatores climáticos que geram uma variedade na condição dentro do nosso território anglo-saxão. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a latitude. Então, as latitudes variam de 25 graus norte, sul dos Estados Unidos, a mais de 80 graus norte, ilhas do extremo norte do Canadá. De qualquer forma, os climas são mais frios nas áreas de maior latitude, ou seja, na porção norte do continente, e mais quentes no sul, nas áreas de menor latitude. Lembra que aqui tem aquele conceito simples: quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, lembra que a latitude é a nossa divisão do globo em graus, de 0 a 90 a norte, de 0 a 90 a sul. Então, se a gente está falando que a porção mais extrema ela está a 80 graus norte, nós estamos falando de uma região de uma latitude extremamente elevada. E essa elevação na latitude afeta diretamente a nossa condição climática. E aí o próximo ponto é um elemento externo. São as nossas correntes marítimas. As correntes marítimas, elas afetam, então, a nossa condição climática. Mas antes de tudo, vamos criar a classificação aqui de correntes marítimas.
Correntes marítimas são massas de água salgada com temperaturas diferentes do lugar de onde percorrem. Então, correntes marítimas são massas de água salgada com temperaturas diferentes do lugar de onde percorrem. Nesse contexto, então, nós temos 4 correntes principais atuam no litoral da América anglo-saxônica. No litoral noroeste dos Estados Unidos e oeste do Canadá, a corrente quente do Pacífico Norte provoca chuvas intensas, favorecendo o crescimento das florestas e a produção de madeira. No litoral sudeste, a região da Península da Flórida, outra corrente quente, a do Golfo, eleva a umidade do ar e a pluviosidade, favorecendo a fruticultura. Nas costas oeste e sudeste dos Estados Unidos, a passagem da corrente fria da Califórnia torna o litoral semiárido. A costa nordeste, durante o inverno, é atingida pela corrente fria do Labrador, que congela a superfície do oceano até a altura de Nova York, dificultando a navegação marítima e o acesso ao rio São Lourenço. Então, pessoal, as nossas correntes marítimas, novamente, correntes marítimas, o conceito mais simples. Correntes marítimas são massas de água salgada com temperaturas diferentes do lugar de onde percorrem. Então, correntes marítimas são massas de água salgada com temperaturas diferentes do lugar de onde percorrem. Essas correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. Quando a corrente marítima ela é quente, ela acelera o processo de evaporação da água, trazendo chuva. Então, a corrente quente, ela acelera a evaporação, traz chuva. Quando a corrente ela é fria, ela desacelera o processo de evaporação e ela acaba causando clima seco, porque ela diminui o volume de chuva. Então, quando a gente fala em correntes quentes, é onde nós temos o aumento da evaporação da água, onde aumenta-se os índices pluviométricos. Correntes frias são correntes onde existe a diminuição da evaporação da água, e aí nós temos a formação de climas semiáridos. Então, regiões, por exemplo, desérticas, encontram-se afetadas por correntes marítimas frias, por formações semiáridas, certo? E o próximo elemento aqui do nosso fator climático que afeta o nosso clima são as nossas altitudes. Então, as nossas altitudes, elas afetam diretamente a nossa condição climática. Se nós falamos lá no início do módulo que existe uma variedade de relevos, significa que existe uma variedade de altitudes, tá? Se existe uma variedade de relevos, existe uma variedade de altitudes. Então, a regra da altitude é a mesma regra da latitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Altitude. As regiões do continente que apresentam um relevo mais elevado sofrem direta ou indiretamente 3 alterações climáticas. Primeira, as elevações influenciam a direção dos ventos e massas de ar, pois se forma no continente uma espécie de corredor norte-sul, já que há elevações na costa oeste, rochosas, e na costa leste, apalaches. Segundo, as elevações reduzem consideravelmente as temperaturas nas áreas montanhosas mais elevadas do oeste, mantendo os picos cobertos de neve o ano todo. Terceiro, as elevações
contribuem para a formação de áreas desérticas no interior do oeste dos Estados Unidos e nos planaltos do Colorado e de Colômbia, pois os ventos úmidos não conseguem atingir essas regiões alojadas em profundos vales cercados por barreiras montanhosas. Aqui, a altitude ela cria uma barreira natural à movimentação das massas de ar. Esse tipo de barreira natural, ela acaba causando um tipo de chuva que nós damos o nome de chuvas orográficas. Então, ela causa movimento das chuvas orográficas, certo? Então, sempre que a gente fala que nas altitudes impedindo a movimentação das massas de ar, essa movimentação das massas de ar esse impedimento acabam gerando a formação das nossas chuvas orográficas, impedindo que muitas vezes a umidade chegue a todas as regiões, chegue a todas as áreas, certo? E aí, por fim, o nosso quarto fator climático são as massas de ar. As massas de ar, elas são grandes porções de ar que carregam características do lugar de onde se formam. Então, as massas de ar carregam características do lugar de onde se formam. De acordo da região onde essa massa de ar se forma, ela carrega determinados tipos de características, determinadas configurações. E aí nós temos aí na tela a massa polar, que atua especialmente no inverno, penetra pela planície central, no norte do Canadá, e chega até o Golfo do México, no sul. No Canadá, essa massa reduz as temperaturas atmosféricas, levando-as até menos 40 graus. No sul, já enfraquecida, sua ação se faz sentir sob a forma de frentes frias, geadas ocasionais. Durante o verão, a massa polar deixa de atuar, o que permite o avanço da massa tropical em direção ao norte. Essa massa quente penetra pelo Golfo do México e pela bacia do rio Mississippi, atingindo o centro do Canadá. Em seu caminho, eleva a temperatura do ar e provoca chuvas intensas, sobretudo no sul e no sudeste dos Estados Unidos, muitas vezes quase sempre entre setembro e outubro. Essas regiões são atingidas por furacões que se originam no Mar do Caribe. Pessoal, então a movimentação das massas de ar, vocês perceberam que, de acordo com o lugar de formação, essas massas de ar, elas apresentam determinadas características, determinadas definições. Vocês têm aí, então, na tela, um mapa que mostra América anglo-saxônica, fatores climáticos. Então vocês têm aí as atuações das correntes marítimas quentes, correntes marítimas frias, elevações com mais de 1000 metros, massa polar do inverno, massa tropical do verão e a massa do Pacífico quente e úmida. Vocês têm aí então as atuações das movimentações e de todos esses fatores climáticos, ou seja, a latitude pela extensão territorial, as correntes marítimas, a altitude pela altura do relevo aí descrita e as massas de ar, determinando os lugares. Novamente, a massa de ar, ela carrega características do lugar de onde ela se formou. De acordo do lugar de formação da minha massa de ar, ela tem uma determinada característica, ela tem uma determinada configuração, vamos entender assim. Então, de acordo com a minha massa de ar, com o meu lugar de formação, ela tem uma determinada característica, uma particularidade, podendo ser quente e fria, quente e seca, desculpa, ou quente e úmida, ou fria e seca, ou fria e úmida. Tudo depende do lugar de formação desta nossa massa de ar. Tudo depende da área de formação
do espaço onde ela se formou, porque ela vai trazer então as características. Lembrando que a massa de ar ela não atua sozinha, mas ela é diretamente afetada pelo meio. Então, o meio a qual ela se encontra atuando gera sobre ela também uma atuação, tornando-a viável ou não, tá? Então, esses fatores climáticos, eles não podem ser vistos necessariamente de maneira isolada, mas eles têm que ser entendidos de maneira integrada. A variação climática ela é resultado da integração dos fatores climáticos. A variação climática é resultado desta movimentação destes nossos fatores climáticos. E aí nós temos um mapinha que chama América Anglo-Saxônica, principais tipos de climas. Observem a legenda, tá aí pequenininha, mas dá para perceber. Pessoal, então nós temos aí tipos de clima: subtropical e frio de montanha, frio, temperado continental, temperado oceânico, subtropical, mediterrâneo, semiárido e desértico. Olha a variação climática que nós temos dentro da América Anglo-Saxônica. Novamente, essa variação climática, ela é uma combinação de fatores. Então, essa variação climática, ela é uma combinação de fatores. Houve uma combinação de fatores que possibilitaram, que permitiram essa variedade climática, que permitiram esta multiplicidade climática, certo? Então, é a extensão territorial, é a variação na latitude, é a variação na altitude, são as massas de ar, são as correntes marítimas, são todos esses conjuntos integrados que geram essa variação. São todos esses conjuntos interconectados que geram esta variação na nossa condição de climas da América Anglo-Saxônica. Certo, pessoal? Lembrando que cada condição climática apresenta uma característica, cada condição climática apresenta uma particularidade específica em si, tá? Lembrando, se eu tenho uma variedade climática, eu vou ter, consequentemente, uma variedade vegetal. Lembrem-se sempre disso. Esses elementos dos aspectos naturais, eles são interconectados. Se nós estamos falando de uma variedade de um elemento, essa variedade vai se multiplicar em outros fatores. Esses elementos naturais aqui, eles não vivem e não se encontram de maneira desconecta, mas eles sobrevivem de uma maneira integrada. Essa é a grande questão, é o nosso grande ponto de observação. Se nós estamos falando de uma variedade climática, consequentemente, nós vamos analisar também uma variedade vegetal. Esses elementos se encontram interconectados. Esses elementos se apresentam de maneira interconectada. Lembrando, esses fatores, eles podem ser vistos separadamente, mas eles só têm sentido quando analisados de maneira integrada, quando observados de maneira integrada. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai falar de cada característica da condição climática para aí sim entrar na vegetação. Certo? Então, como lição de casa, vocês farão a atividade 1 da página 206. A atividade 1 da página 206. Então, para casa, vocês farão a atividade 1 da página 206. Lembrando, façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Como aqui eu estou falando de atividade,
vocês devem fazer diretamente na apostila. Façam diretamente na apostila, tira a foto e me envia pelo aplicativo Vindimo, certo, pessoal? Então, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal.